Que diabo é isso? Você já usou essa expressão? Interessante, né? Tem algumas expressões que a gente usa que depois que a gente vai ver não tem nada, não tem muito a ver, né? Você está com dúvida com alguma coisa estranha, aí você usa essa expressão popular. Que diabo é isso? Interessante como... E eu pensando nisso, irmãos, eu trouxe uma palavra para vocês hoje, com esse tema esquisito aí, mas para a gente ver o que tem, pelo menos assim, bem simples na Bíblia, para que nós pudéssemos saber melhor sobre a ação daquele que é chamado o inimigo das nossas almas. Abra a tua Bíblia aí, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e especificamente bem no versículo que coloquei aí, que é o versículo 11, que é o final de uma expressão, de um direcionamento que Paulo está dando para a igreja. Aí no versículo 11, ele diz assim, 2 Coríntios 4:11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Assim está na NVI, né? Ou então ali está nas intenções dele. Porém, irmãos, a Bíblia fala os seus ardis, né? As Bíblias mais antigas vão falar os seus ardis. Queridos, por que Paulo está exortando a igreja aqui? O assunto imediato aqui, irmãos, é a questão do perdão que a igreja tinha que dar para um indivíduo, trazê-lo de volta para a comunhão. O indivíduo que cometeu um pecado horrendo, você vai ver na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, como ele realmente pisou na bola mesmo, chutou o pau da barraca, enfiou o pé na jaca, como algumas pessoas dizem. E Paulo então está dizendo, olha, vamos tratar esse indivíduo direito para que Satanás não venha ter nenhuma vantagem sobre nós. É interessante o que nós vamos ver na Bíblia, algumas ações disso, que são coisas boas para a gente saber, dessa misteriosa, ou então comum, ou então tão popular crença sobre como Satanás intervém na vida de uma pessoa. Biblicamente, vamos dar um passeio na Bíblia, biblicamente, quero destacar algumas coisas aqui. Uma das coisas que o diabo sabe, ele conhece a Bíblia. Na tentação de Jesus, se vocês abrirem lá em Mateus capítulo 4, vocês vão encontrar no versículo de número 6, ele citando o Salmo 90, Salmo 91, melhor dizendo, ele diz assim, ó, versículo 6 de Mateus 4, ele disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele está citando a Bíblia aqui, uma das coisas de Satanás, ele conhece a Bíblia. Outra coisa, quando você está lendo a parábola do semeador, você vai encontrar no versículo 19 de Mateus 13, a Bíblia dizendo que a semente que foi plantada à beira do caminho, a Bíblia diz, na explicação dessa parábola, fala que Satanás vem e arranca, ele arranca o que foi plantado, mas no mesmo capítulo, no versículo de número 13 de Mateus, quando Jesus está contando a parábola do joio e do trigo, no versículo de número 39, ele fala que Satanás semeia, então tem hora que ele arranca o que está plantado, e tem hora que ele semeia a sua semente. Quando Jesus exorta Pedro, quando Pedro teve um momento satânico na sua vida, em Mateus capítulo de número 16, Jesus usa uma expressão para dizer que Satanás é especialista em atender às expectativas humanas. Olha o que diz Mateus 16, 23, Mateus, vai tentando colocar aí, velho, porque eu estou citando, estou me lembrando do Ilcinho. O Ilcinho falou assim, o senhor cita um monte de texto. Falei, vai lendo lá. Ele falou, não, mas eu quero achar na Bíblia. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que serve-me de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus,
mas só as que são dos homens. Jesus está fazendo uma afirmação aqui sobre a especialidade de Satanás, de atender às expectativas humanas. Uma coisa que pouca gente fala, mas Paulo revela isso, que ele é usado para a disciplina de Deus, e com a possibilidade de atingir o corpo humano. Olha o que diz aí 1 Coríntios sobre aquele indivíduo, tá? O indivíduo que eu citei lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Paulo dá uma ordem aqui, disciplinar para a igreja, dizendo assim, ó: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Satanás aqui aparece como um instrumento de disciplina, para atingir o corpo do indivíduo. É óbvio que muitas perguntas surgem sobre esse texto, mas como é que é isso, pastor? Não é? A compreensão bíblica, irmãos, é que preste bem atenção nisso, fora da comunhão da igreja, o indivíduo está nas garras do inimigo. Fora da proteção da igreja, o indivíduo está nas garras do inimigo. Fora da comunhão do corpo de Cristo. Quando Paulo fala assim, entrega para Satanás, exclui, tira ele, para que ele sofra no corpo lá, mas a sua alma ele continua sendo. Isso aqui é um texto muito interessante, mas o que eu quero dizer para vocês é sobre essa realidade bíblica aqui, que Satanás é usado para disciplina, para atingir o corpo, segundo Paulo diz aqui em 1 Coríntios, né? Paulo repete esse ensino lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, ó: e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei para Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Interessante, né? Entregou para ele aprender na mão do diabo, né? Aí, então veja só, irmãos, usado para a disciplina atingir um corpo. Conhece Jesus e os seus ministros. Atos 19:5 tem uma passagem muito interessante, que chega a ser até engraçada essa passagem aqui. Mas a Bíblia diz assim, ó: respondendo porém o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Essa passagem bíblica aqui, irmãos, é quando uns exorcistas judeus lá foi expulsar o demônio de um cara, e o demônio deu uma pisa nos caras e deu essa frase, que além de bater fisicamente, ele usou essa frase agora: eu conheço Jesus e conheço o apóstolo Paulo, mas vocês eu não sei quem são não. Então a Bíblia deixa bem claro isso, algumas coisas sobre isso. Conhece Jesus e os seus ministros. Numa das passagens de Marcos, a gente encontra os demônios reagindo assim diante de Jesus. E os espíritos imundos, vendo-o, prostraram-se diante dele e clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. Os demônios começaram a declarar primeiro que os discípulos de Jesus quem era Jesus. Já tinha passado uma circular lá no reino das trevas, avisando: ó, o Messias chegou. E algumas vezes os demônios falam assim: o Senhor veio nos incomodar antes do tempo. Então na agenda do demônio, ó, tem um tempo que ele vai vir nos incomodar. É interessante essa passagem. Nós vamos continuar, irmãos. A ansiedade, isso aqui é com você, ó. A ansiedade é uma brecha para ele. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8. A Bíblia diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Logo depois desse versículo, do versículo de número 7, o versículo 8 diz assim, ó: sede sóbrio, vigiai, o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a ansiedade, tome cuidado disso, a ansiedade se transforma em uma oportunidade de brecha para o diabo atazanar a tua vida. Então cuida disso daí, cuida, busque, respire fundo, confie no Senhor, atenda às especificações do médico. Não é pecado tomar remédio não, tá bom, irmãos? E pior que tem remédio especificamente para a ansiedade. Além da oração, além do louvor, além da leitura bíblica, se deu remedinho, toma, que não é pecado não. É interessante, irmãos, eu vi uma coisa, passei pelo livro de Jó,
e eu vi uma coisa assim, dos recursos que no livro de Jó é disponibilizado para Satanás fazer uso. Eu achei muito interessante e quero compartilhar isso com os irmãos. Você vai abrir lá no primeiro capítulo de Jó, não precisa ler nenhum versículo assim, mas só para você ter uma ideia, ó, o livro de Jó revela, Satanás chega para Deus e pede permissão para que ele venha tocar em Jó. Deus fala assim, ó, tudo bem, você vai poder tocar nele, menos tirar a vida dele. Aí o diabo usa alguns recursos. Abre lá no primeiro capítulo. Não, vamos lá, né? Porque para eu não ficar aqui confiando na minha memória, que depois da Covid não está tão boa assim. Ando esquecendo de algumas coisas. Jó capítulo 1, irmãos. Vai lá que eu vou mostrar para vocês de maneira... Ó... A Bíblia vai deixar bem claro assim, ó. No versículo de número 13, a Bíblia diz assim, ó: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo, vindo na casa dos irmãos mais velhos, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram. Primeiro recurso que Deus liberou para Satanás aqui, usar ladrões, saqueadores. A Bíblia diz que Satanás também foi liberado para ele no versículo de número 7, para ele usar da estratégia de ferir o corpo de Jó. O próprio Cristo vai nos falar de uma mulher que há 12 ou 18 anos, viviam presas com uma enfermidade por Satanás. A Bíblia vai também dizer aqui, que no primeiro capítulo de Jó, que Satanás, ele usou do fogo, usou dos elementos naturais. É impressionante como o primeiro capítulo de Jó mostra os recursos que foi liberado para ele atingir diretamente a Jó. É uma coisa a ser considerada. Não foi desmentido por Jesus, quando ele afirmou isso aqui para Jesus, ó, versículo de número 8 do capítulo 4. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso te darei se prostrados me adorardes. Primeira vez que eu li isso aqui, eu falei assim, Jesus vai falar para ele assim, nada é seu, mas Jesus não desmentiu ele. A Bíblia vai dizer para nós que o mundo jaz no maligno. E a gente ouve alguns testemunhos que não podem ser comprovados, de pessoas que fizeram um pacto com Satanás e se deram muito bem, mas depois pagaram com um preço muito alto. Mas não, ele não foi desmentido por Jesus aqui, irmãos. Quando ele disse que tudo era dele, se prostrado, ele daria tudo para Jesus se Jesus o adorasse. As pessoas, preste atenção nisso, que isso tem muito a ver com a gente. Todos nós aqui, as pessoas costumam dar uma importância maior que o próprio Cristo não deu para o diabo. Nós fazemos uma propaganda, nós colocamos o diabo em alguns patamares que Cristo não o pôs. Olhe para a carta que Jesus escreveu para a igreja de Tiatira, ou Tiátira, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 24. Olha que coisa interessante, irmãos. Apocalipse 2, 24. Mas eu vos digo, a vós, como é que está ali, Mateus? Vou ler aqui, tá, irmãos, porque eu estou lendo uma Bíblia antiga aqui. Aos demais que estão em Tiatira, ou Tiátira, mas é Tiatira porque não tem nenhum acento ali. A vocês que não seguem o ensino dela, falando da Jezabel, e não conheceram como eles dizem. É eles que dizem, não é Jesus que diz. Como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Jesus não disse isso, mas existe uma cultura popular enorme em volta
dos segredos e dos poderes do diabo. Você quer ver uma das pequenas crisezinhas que tem? E aqui, ó, nesse grupo de igreja aqui, tem dois tipos de pensamento nisso. Se Satanás sabe o que você está pensando. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. E tem alguns ensinos sobre isso. Fala assim, ó, eu não oro alto. Eu oro só internamente. Por quê, irmão? Vai que o diabo escuta. O diabo, tem pessoas que têm essa crença sim, que não pode orar alto, você tem que falar só em pensamento, porque para Satanás não escutar. Só que, ó, nesse grupo aqui a gente já tem alguns que acreditam que ele tem acesso, ele sabe o que você está pensando, e outros acham que ele não está pensando. Eu sou dos que creem que ele não tem acesso ao que eu penso. Ele não sabe de todas as coisas. Uma das provas, irmãos, foi a marcação de bobeira que Satanás deu quando ele foi tentar Jesus. Quando ele vai tentar Jesus no capítulo 4 de Mateus, é uma prova de que ele não sabe de todas as coisas, porque ali ele se expôs muito. Ali ele mostrou muito das suas estratégias. Ele deixou bem claro, ele entregou o ouro assim. Primeiro, ele atacou a identidade de Jesus. Se és filho de Deus, ele vai sempre atacar se você é crente mesmo, se você é quem você diz que fala. Depois atacou a necessidade orgânica de Jesus. Jesus estava com fome porque jejuou 40 dias, faz essas pedras pães. Então, se Satanás fosse onisciente, ele jamais teria marcado aquela bobeira, ele ficava na moita, não se mostrava, mas ali há uma revelação de como ele faz. Por isso é que eu sou do time de que não acredita que o diabo sabe e interfere nos meus pensamentos. Paulo o chamou de Deus desse século, príncipe desse século, príncipe aqui da terra, Deus do tempo que estamos vivendo. Olha para 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Perigo para nós, preste atenção, ele vence algumas batalhas. A gente fala que sobre todas as coisas somos mais que vencedores, né? A gente muitas vezes temos que ser mais que vencedores sobre alguma derrota que perdemos para Satanás. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 13:8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ele vence batalhas. E deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Paulo faz uma declaração em 1 Tessalonicenses 18, gente, que ele não explica isso daqui. Ele não fala como que foi, ele só diz que aconteceu. Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso, bem quisemos uma ou outra vez ir ter com vocês, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Então, a gente perde algumas batalhas, pelo menos é o que a Bíblia diz. Tem uma coisa interessante que o apóstolo Paulo também diz, e o próprio Evangelho vai confirmar isso, que ele é eficaz. Ele é eficaz, ele é esperto. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 2,9, ou melhor, 2 Tessalonicenses 2,9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia, a estratégia, o plano, a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. A eficácia que o diabo usa para enganar pessoas, com sinais, com poder e com estratégia. A Bíblia vai dizer nessa carta, irmãos, de 1 Coríntios, que ele se transfigura em anjo de luz. Aí complica demais a nossa situação. Nós que gostamos muito de visões e não sei o que, a Bíblia chega a dizer para nós, se você pode até abrir, eu não coloquei aqui nos meus apontamentos, mas você pode abrir no 1 Coríntios capítulo 11, que a Bíblia vai dizer assim que, para a gente não se espantar com isso, porque o próprio diabo se transfigura
em anjo de luz. Só precisava achar aqui onde está e vocês acham aí. Versículo de número 13, de 2 Coríntios 11. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolo de Cristo. Isso não é de admirar, versículo 14. Pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será os que as suas ações merecem. Já pensou, queridos? Satanás está num domínio total assim de uma situação, porque as pessoas estão pensando que é uma manifestação divina e é uma manifestação satânica. Detalhe interessante que eu gostaria de mostrar para vocês. Ele foi respeitado por Gabriel, o grande arcanjo Gabriel. Olha o que diz a Bíblia em Judas, um livro antes de Apocalipse. Vai lá, Judas, versículo 9. Só fala assim porque só tem um capítulo, né? A Bíblia diz assim, ó: mas o arcanjo Gabriel não, irmãos, Miguel. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: você é um problema de Deus, o Senhor te repreenda. Interessante isso, não é? O arcanjo Miguel não se posicionou assim, não ousou pronunciar nenhum juízo. Impressionante isso. Irmãos, uma das coisas muito interessante, Satanás tem muito comportamento parecido com o ser humano, tenta ser igual a Deus, mas um detalhe que em lugar nenhum da Bíblia diz que Satanás faz: ele não chora. O choro é um privilégio nosso. Por isso, chore. Quando der vontade de chorar, chora. Aquela máxima do homem diz que o homem não chora, não chora. Se der vontade. Jesus chorou. A Bíblia vai dizer lá, né, o menor versículo do Novo Testamento, tá, irmãos? Jesus chorou não é o menor versículo da Bíblia. O menor versículo do Novo Testamento. Quando fizer uma pergunta para você, você vai falar: do novo ou do velho? Do novo é Jesus chorou. Do velho tem controvérsias. O mais famoso é não matarás. Mas tem um texto lá, uns nomes que aparece lá em Neemias, tal, que tem um versículo lá que empata com isso, mas deixa para lá. Jesus chorou. O apóstolo Paulo, quando está abrindo seu coração com os líderes da igreja de Éfeso, lá na praia, lá em Éfeso, ele diz assim, ó, Atos 20, 19, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, nós choramos. Nosso Senhor chorou, mas ele não aparece nenhuma nuance bíblica, não aparece. Esta é um dos privilégios que temos, e a gente pode glorificar ao Senhor, porque pelo menos uma das coisas que Satanás não consegue fazer, a Bíblia não diz que ele faz, é chorar. Então, se meu Senhor chorou, eu também posso chorar à vontade. Amém, igreja? Quero concluir, irmãos, atentar para que vocês saibam disso. Seria muito bom ficarmos com o que a Bíblia diz e não com o que dizem. Sabe essa questão das profundezas do diabo? Tome muito cuidado com isso. Existe muita crendice, existe muita especulação, existe muita tese, mas procure ficar com o que a palavra de Deus diz sobre ele, para que você não venha cair nas suas artimanhas. E a principal estratégia do diabo, que eu creio que era disso que Paulo estava querendo exortar a igreja, é fazer-nos esquecer o quanto Deus nos ama, e que não há nada que seja maior do que o amor de Deus para comigo. É um Deus perdoador, é um Deus que quer me restaurar, é um Deus que quer me trazer de volta, é um Deus que quer me dar o que eu preciso para continuar adorando,
E uma das coisas que é a artimanha do inimigo é tentar fazer você achar que, não, com você não. Existe até ensinos religiosos que falam, ó, você não tem mais jeito. Isso é um perigo. Tirando os pecados, o pecado da blasfêmia do Espírito Santo, irmãos, que é um misterioso pecado, ninguém consegue rotular aquele pecado, mas não existe pecado aqui na terra. Por exemplo, do grupo que está aqui, se você está interessado pela palavra de Deus, saiba, não existe nenhum pecado que você possa cometer, você que está interessado na palavra de Deus, que não seja alvo do perdão do Senhor. Satanás quer fazer isso. A maior artimanha dele é fazer-nos esquecer do amor e do perdão de Deus. Mas como nós somos atentos, nós não vamos ignorar as suas armadilhas e vamos nos revestir da armadura que Deus nos deu em Efésios, capítulo de número 6, na cabeça o capacete da salvação, no peito a couraça da justiça, no cinto o cinto da verdade, nos pés a sandália da pregação do evangelho, na mão esquerda o escudo da fé, na mão direita a espada que é a palavra de Deus. Vamos ficar em pé e vamos tomar posse dessa armadura, para que quando você for perguntar que diabo é isso, você sabe que diabo que é isso.